e que Deus fale conosco através da sua vida hoje, meu irmão. Vamos orar por ele? Vem cá, meu irmão. Orar para Deus renovar as energias. Pai de bebê. Quantos meses Rebeca tem? Vai fazer 9. 9 meses. Olha aí, ó, já dá para ter outro, né? Não é não? Dá. 9 meses já dava para estar chegando outro, inclusive, né? Sem pressão, né? Ele chega, ficou abalado aqui, gente. Ai, vamos orar. Tomara que não seja profecia de pastor, né? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela vida de Diógenes, tem servido essa igreja, servido ao Senhor através dessa igreja, nos abençoado, que nesse momento, Senhor, o Senhor use a sua vida para falar aos nossos corações, que acima de tudo use a tua palavra, Senhor, que é essa luz, que é essa lâmpada para os nossos pés, que haja salvação, edificação, consolo, confronto e acima de tudo, que haja a presença de Deus em nós e através de nós. É o que nós pedimos, usa a sua vida para a glória do teu nome, Pai. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Graça e a paz do Senhor seja com todos nós. É um motivo de muita alegria para mim, né? Poder estar com vocês compartilhando da palavra nessa manhã. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é profunda. E que essa palavra nos mobilize hoje, que essa palavra nos atinja hoje, né? Que nós sejamos renovados pelo poder do Senhor e do seu evangelho e da sua mensagem. E eu gostaria de ler com os irmãos, está dando para me ouvir bem? Eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 2, do verso 21 ao 40. Lucas, capítulo 2, do verso 21 ao 40. Desculpa, 2, do 21 ao 40. Lucas 2, do 21 ao 40. Amém? Está aqui também, né? Bom, meus irmãos, então vamos ler juntos esse capítulo, essa passagem das Escrituras que diz o seguinte: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará sua alma. Estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor,
voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém, meus irmãos. É um texto muito bonito, né? Muito, muito marcante, assim. É um texto que sempre vem à minha mente, assim, quando eu penso no Novo Testamento, e quando eu penso na graça do Senhor, e quando eu penso no agir do Senhor em meio ao seu povo. E pensando em que texto a gente poderia compartilhar nessa manhã, eu vinha até mais ou menos a metade da semana, até acho que é quinta-feira, com um texto específico em mente, que era um texto diferente, era um texto lá do Antigo Testamento, também sobre Ana, a Ana, mãe de Samuel. E eu ainda estava inquieto porque até então eu não tinha ainda entendido que essa mensagem era a mensagem para hoje. E eu me lembrei, a partir de Ana, eu me lembrei dessa outra Ana. E eu me lembrei de uma situação específica da minha profissão e da minha vida que eu queria compartilhar com vocês. Eu sou profissional de saúde, eu trabalho com pessoas doentes, né? A minha área de atuação hoje basicamente é de emergência e de UTI. Então eu lido com pessoas em um contexto de muita vulnerabilidade, de muita gravidade, e tenho muitos amigos que também estão nesse ambiente e vivem dia após dia essa atmosfera difícil. E há um tempo atrás, um colega que também era cristão compartilhou num grupo de amigos uma experiência que ele teve, que eu acho que todos os cristãos que vivem nesse ambiente tão visceral, de tanta coisa acontecendo, de tanto peso, né, um ambiente pesado, carregado. E ele compartilhou que um determinado dia estava numa UTI e precisou comunicar a uma família uma situação de gravidade muito grande de um dos seus familiares. Do ponto de vista técnico de saúde, pouco se podia fazer a mais do que já estava sendo feito para ajudar aquela pessoa. E, na verdade, esse amigo ele não está há pouco tempo trabalhando nesse ambiente de UTI. Faz muito tempo que ele trabalha com isso. E, com o tempo, as coisas começam a se repetir. E não foi, provavelmente, o primeiro paciente grave que ele viu desse jeito. Não foi o primeiro paciente que ele precisou comunicar uma notícia difícil. Uma notícia de que agora, de fato, nossas mãos estão atadas. E aquela familiar que recebeu essa notícia, ela repetia constantemente para ele: mas eu sei que Deus é poderoso. Mas eu sei que Deus é poderoso. E isso começou, de alguma maneira, a incomodá-lo. Porque, do ponto de vista técnico, ele é cristão. Ele sabe que Deus é poderoso. A maioria das pessoas aqui sabe que Deus tem poder para fazer maravilhas. O povo de Israel antigamente tinha ouvido já que Deus era muito poderoso, e que ele tinha aberto o mar vermelho, e que ele tinha visto a nuvem no céu, e uma coluna de fogo protegendo, e que a água saía da rocha para beber o povo. Na verdade, é muito assim, compreensível a gente olhar para Deus e dizer: Deus pode todas as coisas. Mas, vivendo aquela experiência lá de mais um paciente que estava em um contexto difícil e de provável perda ali para aquela família, incomodou o coração dele o fato de que aquela mulher não compreendia a gravidade da situação. Isso, obviamente, ele não conversou com a família, né? Ele veio conversar com a gente, e uma frase específica dele falou muito ao meu coração. E, desde então, o tempo todo, eu me lembro disso quando eu estou exercendo a minha profissão. E ele disse: eu sou crente. Eu sei que Deus é poderoso para curar aquela mulher. Eu tenho certeza. A gente já viu algumas situações que são completamente fora da lógica humana, mas que Deus operou e fez um milagre. A gente sabe que Deus pode fazer. Mas uma questão mais importante do que isso é: a gente espera que Ele faça. E talvez isso foi uma virada de chave para ele e para nós, porque com certeza essa palavra falou comigo e com todos os amigos daquele grupo. E a gente passou um tempo mastigando isso, mastigando essa frase, mastigando essa verdade, e orando ao Senhor, pedindo quebrantamento, pedindo misericórdia. De fato, Deus é poderoso. De fato, Deus pode fazer coisas grandiosas. Mas a gente vive como quem espera e como quem sabe que Ele é poderoso. No nosso dia a dia, na nossa experiência nessa terra, nos nossos trabalhos, nas nossas obrigações, que são tantas, nós vivemos como aqueles que têm a sua expectativa e a sua esperança em um Deus que é poderoso. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã.
é sobre esperança. Vamos ter um tempo agora para orar e para falar com Deus. Senhor, a tua igreja se coloca em tua presença nessa manhã, Pai, certos de que não temos nada a te oferecer. Pelo contrário, Senhor, os nossos corações eles são completamente ainda presos a tantas coisas nessa terra, Pai. Mas nós cremos no poder da tua palavra. Nós cremos na grandiosidade do Deus a quem servimos, Senhor. E sabemos que tu és poderoso, Senhor, para mudar as nossas inclinações, para mexer no profundo de quem somos, Senhor, para moldar-nos como barro que somos em tuas mãos, Senhor. E para que ao fim de todo esse processo, que tantas vezes é doloroso, é sofrido, é para que o teu nome seja glorificado, Senhor, é para que o teu nome seja engrandecido e para que a nossa vida seja vivida em uma completa satisfação de quem sabe o Deus em quem cremos, Pai. Oramos pela tua misericórdia nessa manhã. Ajuda a tua igreja, Senhor, e nos dá essa compreensão, Senhor. E derrama a tua misericórdia mais uma vez, para que a gente possa aprender, reter e frutificar a tua palavra, Senhor. Louvamos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E então, a gente leu agora uma passagem, que é uma passagem do Novo Testamento, e que ela, na verdade, é como se fosse um clímax de algo que já vinha acontecendo há muito tempo. E a gente está falando de esperança. E esperança é esperar em algo. Se você tem esperança, você espera alguma coisa. E a gente vê aqui no Novo Testamento um povo judeu. Isso aconteceu no templo, essa passagem, no templo dos judeus. E o povo já vinha no Antigo Testamento com uma expectativa muito grande de que Deus enviaria alguém para vir a esse mundo e para trazer ao povo que estava perdido e cheio de pecados vida, restauração e um novo caminho em direção a Deus. E isso aconteceu desde o começo da história, desde que o homem pecou, desde que o pecado entrou no mundo, houve essa promessa. E ela foi desenvolvida no Antigo Testamento, e a gente vê a história do povo de Israel, que é carregada. Se a gente olhar num panorama mais macro assim, a gente olha para Israel e, bom, aqui é guerra também, aqui é guerra, aqui é um pouquinho mais de guerra, aqui. Então a gente olha assim e você diz, poxa, eu acho que essa promessa de Deus é algo que provavelmente está difícil, porque o que eu vejo aqui é caos, é guerra, e é um povo que muitas vezes esqueceu dessa promessa e colocou a sua mente e seus olhos fixados em tantas outras coisas que não a certeza de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. E o Antigo Testamento é essa pincelada, é a Bíblia dizendo para a gente que é o seguinte, Deus ele fez uma promessa grandiosa ao homem, e Deus é Deus, ela vai se cumprir. Mas entendam que, mesmo que isso seja comunicado tantas vezes às pessoas, a gente ainda esquece de tudo isso. E eu não sei vocês, mas eu leio o Antigo Testamento completamente constrangido, porque eu digo, não é possível que eles vão errar, e eles erram. E na nossa vida não é diferente, né? Tantas vezes a gente esperaria que a gente não cairia novamente na mesma pedrinha lá, e estamos nós lá tropeçando novamente e perdendo nosso domínio próprio, e tantas coisas, né, que a vida traz e que acontecem. Então, na verdade, ao longo de toda essa realidade do Antigo Testamento e de toda essa caminhada, eu diria até pelo vale da morte, né, de tantas dominações e de tanta escravidão e deles serem levados da sua terra e terem o templo destruído, em meio a esse ambiente onde há, de maneira muito clara, assim, tristeza e dor, o Senhor vem na história, revelando da sua promessa, confirmando a sua promessa. Ele vem trazendo vida nesse ambiente de tristeza e nesse ambiente de desesperança. Ele vem trazendo expectativa do cumprimento dessa promessa. E, na verdade, eu vou até puxar o gancho e dizer que a gente chegou a conversar sobre toda essa história aqui na Universidade da Vida, e a gente falou sobre esse ambiente, essa história bíblica que se desenvolveu. Então, a gente tem isso no YouTube. Então, se você não teve a oportunidade de viver essa experiência, de ver a história bíblica se desenrolar, entender o seu papel nessa história, vá no YouTube, tem todas as aulas lá. E foi uma bênção para todos que participaram. Eu sei que aqueles que não viram a experiência vivam, porque ela é muito edificadora. E, de fato, o Antigo Testamento vem, se desenrola, Zacarias chega, é um profeta que vem e fala na terra, e, de repente, se instala um silêncio absoluto de 400 anos em relação às revelações das Escrituras. Esse período de silêncio também é abordado na Universidade da Vida, mas são 400 anos. Pessoas nasceram,
pessoas morreram. Os netos das pessoas que estavam lá, os bisnetos das pessoas que estavam lá, talvez tataranetos, 400 anos se passaram de silêncio. E a gente pode dizer que, depois desses 400 anos, de maneira completamente silenciosa, aos olhos da sociedade, aquele Deus que viria, aquele Messias que viria, com todo o seu poder e glória, com toda aquela expectativa de domínio, de reinado, de poder sobre Israel, ele nasceu e ele não encontrou sequer um lugar para nascer. Ele não encontrou um lugar para repousar a cabeça desde o começo. Ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Aquele que deveria talvez ser coroado, honrado, exaltado, nasceu e foi colocado como um bebê israelita. E talvez pessoas tiveram a oportunidade de cruzar com ele no caminho. Pessoas tiveram a oportunidade de vê-lo ainda pequenininho, né? Mas ele era um bebê. E uma coisa que eu me pergunto, assim, quando eu penso nisso é: que graça, né? De poder reconhecê-lo. Simeão e Ana viveram isso. Eles viveram a graça de reconhecer ao Senhor. Ele era um bebê de 40 dias, porque o tempo mais ou menos de apresentação no templo era esse, de 40 dias. Eu me lembro de Rebeca com 40 dias. Com 40 dias, Rebeca era uma moeba. Ela era molinha. Se você segurasse ela assim, ela caía toda para trás. Fazia os sons mínimos. Ele não estava lá dizendo: eu sou Deus, levanta e anda. Ele era um bebezinho. Mas nele já havia a impressão do Salvador. E quantos viram isso? E o Salvador nasceu, e anjos rodearam o Salvador e cantaram: glória a Deus nas alturas e paz aos homens. E rodeado de anjos, no silêncio daquele lugar e naquela situação tão pequena em relação ao que ele merecia, nasceu o Salvador. E, a despeito da festa que a gente faz como espectadores dessa história, né, de quem sabe que aquele ali era Deus, naquela manjedourazinha, ao contrário de toda a euforia e o significado que essa verdade representa, o autor da história, em carne e osso, estava ali numa manjedoura, mas ainda anônimo para a maioria das pessoas. Aos olhos humanos, ele era só mais um bebê. E lá se vai Jesus ao templo, esse bebezinho de 40 dias. E a Bíblia fala sobre esse encontro que ele tem com Simeão e Ana. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, que já está descrita aqui na passagem que a gente leu, é que Simeão e Ana, entre tantas características, ele tinha uma que eu queria exaltar nessa manhã, que é o fato de que o Antigo Testamento foi revelado, 400 anos de silêncio vieram à Terra, mas eles continuavam esperando o Salvador. Aqui no Lucas, capítulo 2, né, que a gente leu, verso 25, a Bíblia fala sobre Simeão e diz que homem este, Simeão, justo e piedoso, que esperava pela consolação de Israel. Na vida de Simeão, esse homem justo e piedoso, havia uma expectativa de que viria o Messias. Mais tarde, quando fala de Ana, no versículo 38 do capítulo 2, diz que Ana viu o menino e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ela, por consequência, também esperava a redenção de Jerusalém. Então, na verdade, Simeão e Ana, eles viviam a vida daqueles que esperam pelo cumprimento da palavra do Senhor. Eles tinham tantas características, e a gente vai até citar um pouco elas aqui, mas eles eram um povo cheio de esperança. Só que, na verdade, o mais chocante dessa história é que nós e as outras pessoas que não viram que aquele menino era Deus também são cheios de esperança. A esperança é uma característica de todo ser humano. É por isso que, quando a gente fala da perda de esperança, a gente fala de desesperança, a gente fala de desespero. O homem é um ser que espera algo, sempre. Eu, você, todos aqui estão esperando alguma coisa. E aí eu queria que a gente tivesse um tempo para entender um pouquinho o que é esperança
e essa esperança que todo ser humano tem. E a gente vai entender por que a esperança de Simeão e Ana era diferente dessa esperança geral que todos temos. A Bíblia aponta, lá em 1 Pedro 3,4, que todo ser humano, nós todos, temos um ser interior. Nessa passagem especificamente, Pedro fala sobre as mulheres. Ele diz assim: não se apeguem sobremaneira ao que está externo a vocês, a roupa que vestem, a aparência que carregam, porque, na verdade, do contrário, esteja no ser interior, que não parece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pedro diz para a gente que, na verdade, os seres humanos, nós, temos um ser interior. E a Bíblia traz outra palavra para esse ser interior, que é o coração. Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz que, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Dentro de todos nós existe um centro, um ser interior que age e que, na verdade, um erro grande que a gente poderia cometer seria tentar separar o homem, dizer assim, ó, isso aqui é espírito, isso aqui é carne, isso aqui é igreja, aquilo ali é trabalho, e aquilo ali trabalho não tem nada a ver com igreja não tem nada a ver com trabalho. E a gente tenta, e hoje a tendência maior é a gente separar, né? Do ponto de vista médico, se você for médico, você, olha, mas eu estou precisando de... Eu quebrei o dedo e machuquei esse dedo aqui. Olha, meu irmão, me perdoe, mas eu vou lhe dar o contato do médico, porque eu faço só esse dedo aqui. Esse aqui você vai ter que dar uma pesquisada, ver. Tem algumas pessoas que fazem, outras não. Então, a tendência hoje em dia é separar as coisas, é a gente compartimentalizar o homem. Mas a Bíblia, ela chama a gente a ver o homem como um todo, como o seu ser como um todo. E separar o homem é matá-lo. Se você separa o homem que trabalha do homem que está na igreja, se você separa o homem que pega nesse caderno do homem que pensa em pegar esse caderno, você destruiu o homem. A única coisa que é capaz e poderosa para separar o homem sem matá-lo é a palavra. Porque ela penetra fundo e vai até as juntas e medulas. É a palavra que nos ajuda a discernir as nossas intenções, os nossos objetivos, as nossas estratégias. Então eu queria... Pode botar o slide aí, Vini. Então eu queria trazer para vocês um esquema muito rápido do que seria esse homem interior, tecnicamente falando. Teve um congresso lá da Presbiteriana em Casa Caiada no ano passado sobre aconselhamento bíblico. E o reverendo Jonatas Abdias, ele é um pastor e ele é especialista nessa parte de aconselhamento. Ele trouxe essa perspectiva a partir do homem e vocês vão entender por que eu estou falando disso nessa pregação. Na verdade, quando a gente pensa em homem... Pode passar, Vini. A gente pensa em coração, que é o centro regulador da vida. E esse coração, ele é como uma cebola. Eu não botei porque eu acho que ia ficar um pouco feio. Aí eu separei assim. Mas ele é cheio de camadas. Você tira uma camada da cebola, tem outra camada. Você tira outra camada, tem outra camada. Então, na verdade, aquilo que as nossas ações, que são aquela parte superficial, elas são só a pontinha de um iceberg de muitas outras coisas. Então, por trás das nossas ações, existem movimentos do nosso coração. E por trás do movimento e dos movimentos do nosso coração, existem afetos. Existem coisas que amamos. E se eu for tentar ser um pouco mais específico nisso, pode passar, a gente vai entender que o nosso coração, tendo essas camadas, a gente não pode viver a vida como alguém que acha que o que está acontecendo comigo e o que está acontecendo ao meu redor é simplesmente uma ação desvinculada das vontades e dos desejos das pessoas. Então, observem que eu tentei sintetizar e explicando de maneira rápida. Paulo dizia que no interior do nosso ser existem 3 coisas que regulam aquilo que a gente faz: a fé, a esperança e o amor. Isso é muito conhecido, né? A fé, a esperança e o amor é um tema recorrente na pregação de Paulo. E a fé... O que é a fé, meus irmãos? A gente pode dizer o clichê. A fé é a esperança das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então, você pode usar esse versículo, é bíblico, está verdadeiro. Mas a gente tem que entender a fé como um movimento de rendição a algo. Quando você tem fé em alguma coisa, fé de verdade, você rende o seu ser àquela coisa. Você recebe um conhecimento, esse conhecimento vira uma convicção, essa convicção vira
uma confiança, e essa confiança faz você se render. Isso aqui é verdade para todo ser humano. Então, todo ser humano está rendido a alguma coisa. Todos nós. O amor, que a gente trata como sentimento, mas a gente sempre acaba entrando nesse assunto e quebrando um pouquinho esse raciocínio, o amor, na verdade, ele é uma ação para algo que a gente tem um afeto e um apreço profundo. Então, a gente sempre está agindo, amando, agindo em favor de algo do qual temos algum apreço. Todo ser humano é assim. Todo ser humano está convicto e rendido a algo, todo ser humano ama alguma coisa. A fé e o amor. Mas e a esperança? O que seria essa esperança? A esperança pode ser definida de algumas maneiras, mas se você for para o dicionário, você vai ver que a definição que ele dá é que a esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Eu tenho esperança que não chova hoje. Eu vou para minha janela, vou olhar para o céu, vou pegar essas imagens e vou dizer, tomara que não chova. Eu vou olhar para essa vida e vou ter uma expectativa em relação a isso. Eu espero que não chova. Eu estou aqui olhando para o céu e eu espero que não chova. É uma vontade e um desejo que se cumpra aquilo que queremos que se cumpra. Aquilo que a gente crê que deve se cumprir. E quando a gente fala de ser humano, a gente não está falando só da chuva. A gente está falando de existência humana. Como foi com a fé, que é esse movimento de rendição, a esperança é uma coisa que está para todo mundo, cristãos e não cristãos. Todos nós temos esperanças em algo, e a diferença está, na verdade, onde a nossa esperança se ancora. O que você espera em relação a essa vida? O que você espera? E é difícil dissociar a fé da esperança, porque quando você se rende a algo, você espera que aquilo seja real. E esses afetos do nosso coração, eles se transformam em movimentos do nosso coração, porque o nosso coração é dinâmico. Então, a fé, ela não simplesmente existe. A fé, ela habita em algum lugar. A sua fé mora em algum lugar. A sua fé pode morar no seu casamento. A sua vida é dedicada a fazer com que o seu casamento dê certo. E é lá que você se esforça e coloca todos os seus esforços e toda a sua vida e tudo que você tem. A sua fé, ela pode habitar em uma religião. Eu me rendo completamente a isso que eu vivo na minha religião. A sua fé sempre vai estar morando em alguma casinha. Então, a fé é um afeto do coração que ela se movimenta de dentro para cima. Ela sai de dentro de nós para algo superior. Ela sempre está morando em algum lugar. O amor é aquele que age. Então, o amor, ele se movimenta operando. O amor, ele nasce do nosso coração e vai em direção às pessoas, à realidade, ao mundo. Ele ama alguma coisa, ele quer fazer dar certo aquilo ali. Mas a esperança, ela é tão interessante, porque a esperança, ela imagina. Eu olho para o mundo e eu espero que algo aconteça. Então, eu imagino a realidade ao meu redor através desses conceitos e dessas crenças que eu possuo. Então, Vadislau Martins Gomes, que é um pastor presbiteriano, ele diz que todas as pessoas, crentes e não crentes, vivem da esperança de que o mundo responda de acordo com a sua fé, onde quer que ela se funde, em Deus ou em ídolos de substituição. Então, primeira coisa, sempre esperamos algo e sempre depositamos as nossas esperanças, a nossa fé e o nosso amor em algo. E isso é interessante, porque nenhuma atividade humana está fora disso aí. Sempre há uma intenção e sempre há um objetivo a partir disso. E eu diria mais, os seus objetivos de vida, as estratégias que você monta para atingir esses objetivos e os desejos do seu coração, eles só existem por causa de todos esses movimentos que há lá dentro. É o que você ama, é o que você espera e é o que você crê. E não foi diferente com Ana e Simeão. Na verdade, Mark Jones, que é um teólogo que fala muito sobre teologia das emoções, ele olha para a expectativa de cristãos, não a população geral, de crentes, como Simeão e Ana. E ele diz que esperamos nas promessas de Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo. Por causa dos objetos da nossa esperança, Deus e Cristo, e do poder em que esperamos, o Espírito Santo. A nossa esperança irrompe em uma expectativa alegre.
Quando a gente fala de Cristo, de Jesus e do Espírito Santo, a gente não está falando de uma esperança provável ou uma conjectura acerca de coisas futuras, mas a gente está falando de uma certeza. Se o meu coração está em Cristo, a minha fé, as minhas crenças, as minhas esperanças e os meus amores estão todos voltados e apontando para Cristo. Simeão e Ana são provas vivas disso. Contra a esperança, eles estavam esperando. Quantos não desistiram, meus irmãos? Isso não deve ser verdade, já tanto tempo se passou. Agora, antes Deus até falava, agora está em silêncio, ele está. Parou de confirmar para a gente isso, através das Escrituras e da palavra. Quantos ficaram pelo caminho, sem crer de verdade que aquele Deus que prometeu que nos reconciliaria com ele, de fato nos reconciliou? Mas Simeão e Ana permaneceram crendo. Não porque eles tinham algo de si e nas suas forças que fizeram com que eles fossem mais fortes, mas porque o Espírito Santo que estava em Simeão e o Espírito Santo que era demonstrado através dos frutos da vida de Ana, eles fazem a gente crer que o coração deles foi transformado por esse Espírito para que eles vivessem uma vida que ama, que crê e que espera em Deus. Timothy Keller diz que os seres humanos eles são criaturas que são moldadas pela esperança. Nossa forma de viver hoje é completamente controlada por aquilo que acreditamos com respeito ao nosso futuro. Eu não sei o amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas eu tenho expectativas para o amanhã. E essas expectativas são baseadas naquilo que está no profundo do meu coração. Eu espero que amanhã eu consiga ganhar na loteria. Eu espero que amanhã eu consiga trocar o meu carro. Eu espero que amanhã eu esteja vivendo em um apartamento maior. Eu espero que amanhã eu esteja casado. Eu espero que amanhã eu tenha mais filhos. A gente está esperando coisas, sempre. E Simeão e Ana, eles deixaram claro que a expectativa deles era que Cristo viria e que a promessa do Senhor se cumpriria. Os olhos dele e o coração deles não estavam nessa terra, mas estavam voltados para o céu. E essa era a sua esperança. Então, meus irmãos, uma vez que a esperança do Senhor preenche o nosso coração, eu vou me apegar um pouco à nossa metodologia do grupo de vida e eu vou tentar com vocês responder a duas perguntas. Se a esperança de Deus é poderosa para habitar e mudar o nosso coração, o que Deus quer nos dizer com essa esperança? E o que nós pretendemos fazer com o nosso coração mudado e reavivado e com as nossas esperanças voltadas para Deus? Então, a gente tem duas perguntas para responder. O que Deus quer me dizer com isso e o que nós pretendemos fazer a respeito disso. E é interessante porque quando a gente vê a passagem, Simeão e aquilo que ele fez e as condutas que ele tomou são exatamente um reflexo do poder de Deus na vida dele. Já Ana, por outro lado, ela reflete o que acontece com aquele que tem a sua vida preenchida pelo poder de Deus. Então, se Simeão diz assim, Deus é poderoso para fazer isso dentro de mim, Ana diz, Deus é poderoso para fazer isso através de mim. Simeão, ele era um homem completamente piedoso, ele era justo e bom. O texto aqui de Lucas, quando fala de Simeão, no versículo 25, diz que ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. Simeão era um homem que, quando viu Jesus e quando viu que aquele era o Cristo, a atitude dele foi de tomar o Senhor nos braços. E o salmista, no Salmo 63, esse eu nem mandei para os meninos, mas o Salmo 63, 8, o salmista olha para Deus e diz assim, Senhor, a minha alma se apega a Ti e a Tua mão direita me sustém. 63, 8. Simeão, quando viu a Cristo, quando viu o menino, quando entendeu que aquele era o Filho de Deus, a sua reação foi de tomá-lo nos braços. É óbvio que, na verdade, Deus é o Deus sobre todos, sobre nós, meus irmãos. E a gente está na palma das mãos do Senhor. Mas isso é completamente maravilhoso, não é? Saber que Ele tomou nos braços aquele que o tem na palma das mãos. Quando ele viu a Cristo e quando ele viu o poder do Senhor e viu que aquele era o cumprimento da promessa de Deus,
o seu corpo, o seu coração foi conduzido a tomá-lo nos braços. Não só isso, Simeão, com todo o seu ser, louvou a Deus. E ele louvou a Deus, dizendo que o Senhor é poderoso para cumprir suas promessas, e ali está o que o Senhor fez. Que o Senhor ele é poderoso para encher a nossa vida de plenitude. Afinal, ele diz que agora podes despedir em paz o teu servo. Tudo que eu poderia alcançar nessa terra já foi alcançado a partir do momento que eu vi a Cristo e o tomei nos braços. Há agora no meu coração uma plenitude de tal modo que de nada tenho falta. Senhor, tu pode me levar. Eu tenho a ti. E Paulo falava isso. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu tenho a Cristo, eu tenho paz, eu tenho plenitude. Então, Simeão, ele tomou ao Senhor, ele louvou ao Senhor, declarando que ele é fiel para cumprir as promessas e que ele é poderoso para nos dar plenitude, nos saciar e nos salvar. E ele diz que o Senhor, esse Deus que é poderoso, meus olhos já viram a tua salvação, ele preparou essa salvação à vista de todos os povos. Não mais aquele bebezinho na manjedoura. Mas Simeão conseguiu olhar para Cristo e dizer, ele é o Deus que vai estar à vista de todos os povos, trazendo da sua luz e da sua salvação. E ele se faz conhecido, de fato, a toda criatura, meus irmãos. E não só isso, ele tomou ao Senhor, ele louvou ao Senhor, mas ele deixou claro para si mesmo e para os outros que o Senhor é poderoso. Ele disse que esse Cristo, e vejam a sabedoria do alto que Simeão teve. Ele disse que Jesus viria para desconstruir a mente das pessoas. No versículo 34, ele diz, esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos. E no versículo 35 diz que ele revelará os pensamentos de muitos corações. Ele entendeu que aquele bebezinho era tão poderoso que assim como o coração dele foi inundado e transformado, assim como suas crenças, seus amores, suas esperanças estavam fixadas em Deus, ele era poderoso para mudar os corações e para realinhar as nossas intenções e os nossos caminhos. E não só isso, meus irmãos. Ele teve ali a percepção de que Cristo seria morto. Ele olha para Maria e diz, quanto a você, uma espada atravessará a tua alma. E eu imagino uma mãe que perdeu seu filho. E a gente lembra da cena de quando Cristo está na cruz, ele olha para Maria e olha para o irmão e diz, cuida dela. E, meus irmãos, aqui a gente tem um resumo do Evangelho. O que Simão reitera com a sua canção e com as suas palavras é o que está escrito lá em Gênesis 3. Deus ele vem para brigar contra a serpente e ele será moído no processo. Mas para que isso seja convertido em salvação às nações. Então, na verdade, se por um lado a gente começou essa pregação falando sobre o quanto às vezes os nossos olhos estão nessa terra e o quanto a nossa esperança não está em Deus, Simeão está dizendo que há poder no Senhor para mudar o nosso coração e há poder no Senhor para que Ele venha dentro do profundo do nosso ser e mudar tudo que somos e tudo que queremos e tudo que desejamos e todos os nossos objetivos e os meios pelos quais a gente caminhará através e adiante nesses objetivos. Então, o que Deus quer dizer conosco através da salvação em Cristo, através dessa passagem, é que Deus é poderoso para mudar os nossos corações e mudar as nossas intenções. Mas, meus irmãos, e depois? O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer sabendo do poder que há em Cristo, sabendo do cumprimento da promessa, sabendo que há um mundo de pessoas que precisam ter os seus corações transformados, sabendo que há pessoas que precisam de salvação, caso contrário, Simeão não teria dito que ele veio para salvar. E Ana vem. E Ana, no verso 36 do capítulo 2, diz que ali estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era uma mulher que casou e após 7 anos de casada, ela ficou viúva.
E esse texto, às vezes, tem mais de uma tradução. Algumas traduções dizem que ela tinha 84 anos. Outras traduções dizem que ela viveu por 84 anos após ter ficado viúva. Então, na verdade, em resumo, a gente pode dizer que Ana era uma mulher de idade bem avançada. Porque se ela se casou, se a gente considerar que ela tem 84 anos, já é uma mulher de idade avançada, mas se a gente considerar que naquele tempo as meninas e as mulheres elas eram postas a casamento a partir dos 12 anos de idade, se ela casou, digamos, vamos pensar aí num número estratégico, na pior das hipóteses, se ela casou com 12 anos, passou 7 anos casada, 19 com 84, se a gente assumir que ela passou 84 anos de viúva, fica 90 e 103. Então, na melhor das hipóteses, Ana tinha 84 anos. Na hipótese mais avançada, ela tinha 103 anos. Mas, o que a Bíblia deixa claro é que, apesar da sua idade avançada, toda a sua vida foi dedicada ao Senhor. Ela não saía do templo, ela orava e jejuava e estava sempre lá. O templo, antigamente, era um lugar muito grande. E dentro dele havia, inclusive, quartos onde as pessoas poderiam ficar, separados daquela parte central. E há uma possibilidade que Ana, de fato, morava no templo, em algum desses lugares. Ela vivia ali. E ela era da tribo de Asser. É pouco falar da tribo de Asser na Bíblia, porque, assim, está lá nos 12 tribos, né? Mas ela não se dá tanta ênfase a ela. Mas esse nome, Asser, significa feliz. É a mesma palavra que é usada no Salmo 1 para falar bem-aventurados. É a mesma ideia que está descrita lá no Sermão do Monte para falar das bem-aventuranças. Isso leva a gente a crer que Ana era uma pessoa que vivia para Deus e ela vivia contente. Ela tinha alegria em se dedicar ao Senhor e a sua vida dava frutos. É tanto que ela é chamada de profetisa Ana. E a gente subentende que a profecia aqui é a capacidade de pregar a Deus para as pessoas, de falar de Deus para aquela comunidade a qual ela estava inclusa. Jeremias 23, 28 fala dos profetas e diz que o profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha a ver com trigo, pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Então, o profeta é alguém que tinha intimidade com o Senhor para falar de sua palavra. Em 1 Pedro 4, verso 11, ele diz que se alguém fala, que era uma das funções dos profetas, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Então, Ana é uma pessoa que tinha sua vida dedicada ao Senhor já. E ela estava lá, passando no templo, olhou para Simeão com o menino no braço, cantando uma música alegre. Senhor, pode me levar que eu estou pronto. E ela reconhece ali o menino de Cristo. Ela reconhece ali o Deus encarnado. Ela reconhece que aquele é o Senhor. Ela viveu anos esperando ver o Senhor. Esperando essa promessa se cumprir. No mínimo 84. Por aí não, no mínimo um pouquinho menos, né? Mas assim, décadas dedicada ao Senhor, dedicada à comunhão com o Senhor, esperando pelo Senhor. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu acho que eu vou me mudar para casa de Maria e vou ficar ajudando ela a criar esse menino. Não, meus irmãos. Ela foi falar aos outros do menino que estava entre nós. O amor de Ana era um amor tão pouco egoísta. Ela queria dizer para o próximo: você está esperando por Cristo? Ele chegou. E certamente a gente imagina que ela não conseguiu ver Cristo grande, né? 30 anos mais ou menos começou o seu ministério. Provavelmente ela não chegou lá. Mas o que ela fez sobre o poder de Cristo? Ela falou para outros.
E eu me emociono, meus irmãos, porque Cristo é tão bom conosco. E Ele vem no nosso coração e cuida de nós e resgata a nossa vida. E o que a gente vai fazer a respeito disso? E eu me constranjo. Porque tantas vezes os meus amores, as minhas crenças e as minhas expectativas, as minhas esperanças são tão egoístas. E de alguma maneira, eu me lembro do trecho de Pedro, que parece sintetizar esse trecho de Lucas. Pedro diz: confirme ao Senhor em seu coração aquilo que Simeão fez. E esteja sempre pronto para quando alguém lhe perguntar a razão da esperança que há em você. E eu digo, meus irmãos, a gente ainda espera. A gente ainda espera Cristo. De novo. E a minha oração nessa manhã é para que a gente mude a forma como a gente caminha por esse mundo e para que a gente, de fato, espere ao Senhor. Para que o nosso coração ele não esteja enraizado aqui nessa terra, mas para que a gente espere ao Senhor. Para que no fim do culto do domingo, quando a gente falar a nossa declaração de fé, de fato a gente diga: Maranata, vem, Senhor Jesus, como aqueles que de fato querem ver ao Senhor. Como aqueles que se dedicam ao Senhor. E de fato, meus irmãos, Jesus virá. E Ele, sim, é o pináculo, é o ápice, é o auge da nossa esperança. Vamos orar nesse momento. Senhor, a Tua igreja, Pai, se coloca em Tua presença, Senhor. Reconhecendo que há dentro de nós, Senhor, um coração cheio de tantas coisas, Pai. A nossa vida é conduzida por tantos amores, Senhor. A nossa vida é conduzida por tantas... E se rende, Pai, a tantas coisas nessa terra. A nossa esperança e a nossa expectativa e a nossa interpretação do mundo tantas vezes é voltada para caminhos que não são os Teus, Senhor. Mas nós estamos aqui em Tua presença, Senhor, e pedimos da Tua misericórdia e graça, Pai. Não há poder no homem para mudar o coração do homem, mas em Ti há poder para mudar o coração. A Tua palavra lembra que Tu és poderoso para pegar o coração de pedra, Senhor, arrancá-lo com Teu poder e a Tua graça, e substituí-lo, Senhor, por um coração que bate e que pulsa para a glória do Teu nome, Senhor. E tantas vezes, Senhor, nós continuamos errando e nós continuamos nos apegando às coisas dessa terra como se de alguma coisa fôssemos ser satisfeitos, Senhor, quando na verdade a única fonte de satisfação és Tu, Pai. Tu és a única alegria que a nossa alma pode ter e se apegar, Senhor. Quando vem a tristeza, quando vem o luto, quando vem a má notícia, Senhor, Tu és a nossa esperança. Quando a gente se decepciona com ídolos que criamos, Tu continuas sendo aquele que pode trazer novidade de amor para o nosso coração, Senhor. Como Ana e Simeão, Senhor, nós queremos seguir e viver como aqueles que Te esperam, Pai. Como aqueles que não estão confiando em si, mas que confiam unicamente no Deus que nos salva e no Deus que nos sustenta, Pai. Que os nossos olhos estejam fixados no alto, Senhor, no Deus que não desaparece, no Deus que não some, mas que nos observa e que nos guarda e que nos sustenta, Senhor. Um Deus que é muito maior do que planos simplesmente terrenos, Pai. Que a gente faça planos, Senhor, mas que acima de qualquer outra coisa, de qualquer outro amor e de qualquer outro desejo e vontade, Senhor, esteja a vontade de Te honrar com as nossas vidas, Senhor, e de Te conhecer, Pai. Que o nosso coração Te espere todos os dias. Que assim como Simeão, a gente tenha uma satisfação tão grande em Ti, Pai,
Que a gente possa, de fato, cantar e dizer, Senhor, tu pode me despedir em paz, Senhor. Eu já tenho a Cristo, eu já tenho paz. Enche o nosso coração dessas verdades, Senhor. Habita em tua igreja, Senhor. Reaviva a tua igreja, santifica a tua igreja para o teu louvor, Senhor. E para que essa comunidade seja cada vez mais enraizada em ti, Senhor. E que te busque, que te procure, Senhor, enquanto se pode achar. Ajuda-nos, Senhor, se há alguém que não conhece a Cristo, Senhor, ou que entende que o seu coração está tão distante, Pai, dessas verdades e desse desejo genuíno, Senhor. Toca os corações nessa manhã, Pai. Tua palavra é poderosa para penetrar no profundo do coração, Senhor. Vem, Pai, onde há juntas e medulas, Senhor, e expõe aquilo que de fato somos e aquilo que de fato cremos e aquilo que de fato esperamos, Senhor. E muda, Pai, o interior de todos nós, até que nada mais sobre além do desejo de Ti, por mais de Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome em nossa igreja, Senhor. Louvado seja o Teu nome na vida de cada um de nós, Senhor. Vem com a Tua providência sobre nós e que assim como Ana, a gente Te receba, Senhor, e a gente pretenda receber essa boa notícia do Evangelho e proclamar aos outros, Senhor. Porque o Teu Evangelho, ele não consegue ficar sozinho dentro de nós. O Teu Evangelho, ele precisa ser falado, ele precisa ser pregado, ele precisa ser comunicado, Senhor. O Teu amor lança fora o medo, lança fora o temor de homens, Senhor. O Teu amor lança fora as expectativas desse mundo, Senhor. O Teu amor é capaz de fazer com que a gente espere desse mundo dor e tristeza, porque Pai, se afligiram a Ti, Senhor, se chicotearam a Ti, Pai, se perfuraram a Ti, Senhor, quanto mais a nós. Que seja alegria para nós partilhar dos Teus sofrimentos nessa terra. Dá ousadia à Tua igreja, Senhor. Dá o desejo mais e mais pelo Teu retorno e por Ti, Senhor, para que Teu nome, somente o Teu nome, seja exaltado nessa terra, Pai. Assim Te oramos, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém.